Gente, eu vou falar um pouquinho sobre a hidroxiapatita de cálcio. É um material que há bastante tempo já vem sendo utilizado, bastante tempo mesmo, mas ele explodiu mais assim no uso estético há mais ou menos uns 2 anos, tá? Eu já uso há bem mais tempo. Então, o que é essa hidroxiapatita? É um material que a gente tem como um grande componente dos dentes, ossos, que já está presente no nosso organismo. E se sabe, por N estudos, que na pele ele estimula bastante a produção de colágeno. Então, esse material foi produzido pelas indústrias farmacêuticas e veiculado para ser injetado na nossa pele como um bioestimulador. Então, ele é um dos famosos bioestimuladores de colágeno que a gente ouve muito falar por aí, tá? O que eu utilizo, o que eu mais utilizo é o Diamond, da linha da Renova, tá? Que é uma hidroxiapatita super boa, vem 1,25 ml de produto e ele vem na forma concentrada. A gente tem dentro desse produto aqui 30% de carboximetil, 30% de hidroxiapatita e 70% de carboximetilcelulose. Então não é um produto puro. Ele não é um produto volumizador, ele é um produto bioestimulador. Para volumizar, ele tem que ser usado em maior quantidade. Então, para a gente utilizar ele no lugar de um ácido hialurônico, por exemplo, a gente precisa estimar que a quantidade vai ter que ser um pouco maior, porque a gente não tem um ml puro aqui de hidroxiapatita, a gente tem um gel veiculador que vai ser absorvido dentro dos primeiros dias, tá? Então, ele vem mais ou menos assim, tá? A coloração dele na natureza tem essa cor meio levemente acinzentada e nessa formulação ele não vem de outra forma, ele é levemente acinzentado também. Eu não vou abrir, eu vou mostrar para vocês como é a diluição utilizando qualquer outro material que eu tenho em mãos, porque eu não vou utilizar hoje, não estou no meu trabalho. Tá? E no dia a dia da clínica é muito difícil eu conseguir parar pra fazer esse tipo de vídeo. Eu atendo uma pessoa atrás da outra, é bem complicado mesmo. Então eu tenho que tirar esses tempos assim que eu realmente não tenho meus pacientes para atender. Então, basicamente, depois eu deixo uma listinha de materiais, mas basicamente o que a gente vai precisar são 2 seringas, porque a gente precisa preparar esse produto em um volume maior, que a gente vai usar ele para estimular. Então, a gente precisa que esse produto esteja um pouco mais espalhado, para ter uma maior área de atuação na pele. A gente precisa de seringas, precisa de uma cânula depois, a gente injeta ele com cânula hoje, na grande maioria. Precisa de uma torneirinha de 3 vias, que serve pra gente fazer essa misturinha. Aí a gente precisa de soro, anestésico, aí depende muito do que a gente vai utilizar no dia a dia da clínica. Eu utilizo muito essa lidocaína 2%, que a gente compra da Vitalab, da Biometil, de várias outras empresas, tá? Várias dessas que vendem mesclas para intradermoterapia possuem essa lidocaína 2%. O soro fisiológico tem que ser estéril, né? Já vi muita gente, apesar de ser uma informação que parece boba, eu já vi bastante gente comprando aqueles soros de nebulização que não são estéreis, tá? Então, a gente precisa ou comprar esses flaconetes assim, tá com foco ruim, mas acho que dá pra ver, esses flaconetes, ou as mesmas farmácias magistrais que produzem esses anestésicos, eles têm também o soro fisiológico, que é os que eu utilizo para diluição de toxina, por exemplo, porque vem exatamente a quantidade que a gente precisa para diluição desses produtos, tá? Então, assim, não é um consenso o volume que vai ser a diluição. Depende muito de como eu vou trabalhar em cada região. Por exemplo, os biomédicos trabalham muito com o corporal, né? Então, a gente pode utilizar esse produto para fazer uma bioestimulação, por exemplo, no bumbum, pode fazer uma bioestimulação naquelas partes de braço que ficam molinhas, com ruguinhas. Uso muito, 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 muito ele em pescoço,
Não acho recomendável usar Sculptra no pescoço, em outro episódio a gente fala por quê, mas a hidroxiapatita veio super bem para pescoço. A gente pode utilizar em N áreas corporais. Aquela flacidez acima do umbigo também é uma área bem legal de ser tratada com esse tipo de produto, tá? No rosto, eu gosto mais de aplicar em pontos estratégicos. Então, eu gosto mais de aplicar assim, ó, nessa região malar, na região temporal, no contorno da face. Lembrando que eu não uso ele para volumizar, eu uso ele para firmar o tanto de pele que a gente sente que tá molinho. Sabe quando a pessoa puxa assim e vem um monte de pele? Às vezes eu recebo paciente de 20 e poucos anos que tá com muita flacidez, muita. Essa flacidez nessa idade, ela geralmente nem é visível, mas quando a gente pega, a gente se assusta um pouco, né? Então, isso provavelmente é em consequência do sol e devido à idade, a pessoa recupera muito fácil. Às vezes não é necessário bioestimular, basta só começar a ter cuidado com o protetor solar e evitar essa degradação de colágeno tão intensa que a gente tem diante do sol, tá? Mas vamos direto pro ponto, então. Como que eu diluo hoje? Eu pego todo o conteúdo da seringa e conecto na torneirinha para passar para uma outra seringa externa. Então, é mais ou menos isso aqui. Vou fazer rapidinho pra gente fazer juntos aqui, tá? Então, eu pego a torneirinha de 3 vias. Essa torneira vocês compram em qualquer casa de produtos hospitalares, farmácia, site, tá? É só procurar por torneira de 3 vias. Ela vem assim e a gente tem que conectar de onde para onde a gente quer passar. No caso aqui, ela está aberta daqui para cá. Só que eu não quero passar o meu produto daqui para cá, eu quero passar o meu produto daqui para cá. Então, eu giro essa torneirinha, tá? Giro, ela fica assim. E aí, eu consigo obter essa via aqui, ó, daqui para cá. Joia? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha hidroxiapatita aqui. Lembrando que eu não vou abrir isso aqui, esse produto. Então, eu vou conectar a minha hidroxiapatita numa dessas pontas e na outra eu vou deixar a minha seringa, tá? E aí, quando eu colocar esse conteúdo da hidroxiapatita da outra seringa, ele vai vir pra cá, tá? Então, agora, vou pegar um produtinho aqui pra gente simular. Façam de conta que a gente tem aqui um pouco de hidroxiapatita, joia? Aí eu tenho que pegar na outra seringa o tanto de diluição que eu quero, lembrando que eu também não posso extrapolar o volume das seringas que eu peguei. Se eu peguei seringas de 3 ml, para obter uma boa mistura, eu vou precisar ter 13 ml, porque senão eu não vou conseguir jogar todo o conteúdo de uma seringa para outra, pode ficar mal misturado. Então, eu vou pegar e vou completar. Aqui eu tô com 1,25 ml, aí eu vou pegar 1,25, 1,75 do meu soro fisiológico com anestésico e vou jogar aqui pra gente fazer a mistura, tá? Então, a gente vai obter essa misturinha. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de soro. Só pra gente simular, tá? Sei que não tá perfeito, mas acho que pra gente aprender tá bem legal. Então, eu estou pegando 1,75, o volume não tá totalmente exato, tá? E aí, eu conecto, ó, lembra que eu falei antes pra vocês que eu quero dessa via aqui pra essa via aqui. Então, eu conecto bem e aí eu faço aquela misturinha que todo mundo adora ver, fechando um volume total de 13 ml. Isso é o que eu mais faço, tá, gente? Então, esses 13 ml é o que eu mais utilizo, assim, no dia a dia da clínica, porque o que eu mais faço é rosto. Aí, eu já deixo separado 1,5 ml para cada lado da face e escolho os principais pontos da primeira sessão que eu quero fazer, porque eu trabalho muito com uma seringa por sessão, mas vocês podem trabalhar com quantas vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fechar 4 seringas numa sessão, não tem problema nenhum, tá? A pessoa talvez tenha um pouquinho mais de edema, mas não tem problema fazer isso, tá?
Então eu vou misturar, lembrando que aqui eu peguei outros produtos para simular, ficou uma diluição bem homogênea. No Radiesse, a gente vai obter, no hidroxiapatita, enfim, qualquer marca, a gente vai obter essa mistura mais homogênea na hora que a gente for fazer, só que se a gente largar um pouquinho lá na bancada, for anestesiar o paciente, for ver alguma coisa que faltou, enfim, olhar a ficha dele, já vai sedimentar e vai ficar como se fosse uma areinha aqui embaixo. Então, a cada 2, 3 minutinhos que eu deixo repousando, antes de aplicar, eu preciso novamente misturar um pouquinho, e aí eu pego a parte que eu quero aplicar, aplico e volto pra cá, misturo de novo, pego mais um pouquinho, tiro essa seringa e aplico, tá? Isso é bem importante, porque senão daqui a pouco eu vou estar colocando muito mais esferas num lado do que no outro, porque eu não tô homogeneizando bem meu produto, tá? Então, eu faço bastante isso, de fazer esse volume total em 3 ml. Aí eu aplico cerca de 1 ml nessa região, que é uma região que eu gosto bastante de firmar, e aí eu vejo esse meio ml de cada lado que eu tenho, o que eu prefiro fazer? Muitas vezes eu aplico aqui no canto da boca em forma de triângulo, não dá para deixar acúmulo, porque senão depois fica uma fibrosezinha, também não é algo definitivo, tá? E a gente tem várias soluções, a gente pode injetar soro fisiológico e massagear bastante novamente aquela área, a gente pode fazer carboxiterapia, que ajuda, né, a expandir o tecido e espalhar aquilo. Então, assim, tem N técnicas e é normal sim ficar, principalmente em áreas de tecido mais escasso, por exemplo, na área da têmpora. Quando a gente faz procedimento com cânula, tanto o preenchimento quanto a hidroxiapatita, é normal ficar um pouco visível. Tem que pedir para o paciente ter paciência, porque aquilo lá vai melhorar com massagem e tudo mais, tá? E se não melhorar, a gente ainda tem algumas alternativas que eu citei agora aqui para vocês. Depois a gente tem a técnica da hidrodissecção, que é uma técnica bem legal, tá? É uma técnica onde geralmente eu uso uma seringa única para tratar toda a região. Então, eu não gosto de dividir, porque senão fica muito pouco. É um procedimento onde a gente coloca muito volume e a técnica é um pouco mais complicada. Então, na minha opinião, é legal a gente fazer de uma vez uma seringa ou até 2, para não ter que ficar fazendo tantas vezes, tá? Então, quando é testa, a diluição que eu vou fazer é a mesma. Porém, antes disso, eu vou colocar soro fisiológico e anestésico em toda a região de aplicação, conforme o formato da testa da pessoa. Então, tem um estudo que o autor ele separa em 5 tipos de testa, que são áreas de profundidade. Por exemplo, aqui não vai dar pra ver muito, mas eu percebo que a minha, ela é um pouco achatada, mas aqui no meio, olhando de lado, talvez dê pra ver melhor. Tem gente que tem ela com buracos laterais, tem gente que tem com um buraco mais para baixo, mais para cima. Enfim, tem vários tipos de testa. Esse autor ele separa bem direitinho. Eu vou ver se eu consigo depois deixar um print do artigo para vocês. Só que eles são geralmente artigos pagos, enfim, tá? Era isso, pessoal. Espero ter ajudado um pouquinho na diluição do Radiesse. Pode fazer outra diluição? Pode. Ninguém disse que não. Depois eu vou deixar umas dicas também pro pessoal que tá lá no meu grupo dos melhores amigos, pra gente refletir um pouco sobre isso. Ai, Elisa, mas me ensinaram a diluir em 6 ml. Ai, mas me ensinaram a diluir em 10. Depende do que você quer. Depende da sua segurança, do seu grau de instrução como injetor, depende de uma série de fatores, mas não tem consenso, tá? Os autores, eles diluem em quanto quiserem. Então, assim, em termos de volume, geralmente para fechar esse valor de 3 ml, de 1,75 que eu tenho que colocar mais para fechar 3, eu coloco geralmente 0,75 de anestésico, que pode ser tanto do frasquinho que eu mostrei pra vocês, que eu acabei de abrir, tá? Quanto de um anestésico de tubete pro pessoal da odontologia. E aí o que falta para 3, geralmente falta 1 ml, eu completo com soro fisiológico, tá? Estéreo. Então,
É isso, pessoal. É relativamente simples. O que muda é o plano de tratamento que eu tô executando com o meu paciente, né? E o Radiesse, ele não dá volume, assim, mas ele deixa a pele mais espessa, né? Então, justamente esse é um dos objetivos pelos quais a gente quer utilizar o produto, deixar a pele um pouco mais espessa, não tão mole, não tão flácida. Então, acontece de quando eu aplico em todo o rosto, assim, de forma mais homogênea, eu tenho um leve espessamento. Temporariamente, a pessoa ela se sente um pouquinho mais gordinha. Então, se a gente já sabe que o paciente ele se sente assim, sempre vai ter um público que quer se sentir assim. Então, eu posso fazer esse tipo de técnica em pessoas que são muito magras, né? Pessoas que fizeram bichectomia sem indicação, que hoje estão assim, ó, né? Com muita falta de gordura nessa região, com pele acumulada. Então, nesse tipo de público, é bem legal a gente tanto utilizar mais de uma seringa, quanto a gente fazer a aplicação de uma forma bem esparsa, assim, espalhar bastante em toda a região que a gente quer que dê uma aumentada no tecido em si. Joia! Se tiverem mais dúvidas, é só escrever à medida que eu conseguir, eu vou respondendo, ok?